Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. E hoje eu vim fazer esse passo a passo aqui com vocês desse suplá de corações. Olha que lindo que ficou ele, gente, ó. Nessa base aqui, que é super fácil, tá? Eu quis fazer essa montagem justamente pensando nos iniciantes, que sempre me pedem, né, para trazer modelos fáceis. Porque alguns, como estou começando, né, tem dificuldade em fazer aquele redondo perfeito ainda, né? Motivos redondos aqui no centro realmente é um pouco mais difícil. E aí eu vim com essa base aqui, que é uma base mais facinha, super econômica, tá? Para quem também quer começar a vender, empreender no crochê. E eu trouxe os detalhes de coração, tá? E para ficar mais luxuosa essa peça, eu fiz esse acabamento aqui com o fio dourado, tá? Que aí você dá um valor a mais na sua peça, principalmente quem vai trabalhar com venda, tá bom? Eu testei esse modelo também no fio 6, no barbante, tá? No barbante 6, porque eu sei que tem pessoas que gostam mais de trabalhar com barbante 6, por ficar mais econômico também, tá? E já trabalha com outros tipos de trabalho, como tapetes, e aí me perguntam se também serve, né, a receita, ela cabe, porque esse aqui eu utilizei o barroco, tá? Esse aqui é o fio 100% algodão. E aí eu utilizei ele no fio, esse aqui que é 85% algodão, tá? Que é o Apollo, mas deu super certo, ó. Olha a receita dele como é que ficou, ó. No Apollo, tá? Ele fica bem durinho, ó, fica bem retinho, tá? E aí eu vou fazer a pesagem, o cálculo dos valores, né, que eu vou cobrar nessas peças aqui, mas num próximo vídeo, tá, de vlog, tá bom? Pra não ficar, como eu tô explicando pra vocês, eu tenho colocado tudo no mesmo vídeo, de passo a passo, e tá ficando muito longo, né, o vídeo, tá ficando muito grande, tá? Quem tá passando aqui a primeira vez que quiser, se inscreva aqui no canal, para poder ficar recebendo aí os vídeos de passo a passo que eu trago por aqui. Se você já me acompanha nesse canal, que você deixe um joinha aí que já vai me ajudar para o YouTube entregar para mais pessoas esse passo a passo. E aí eu gostaria de pedir para vocês também não esquecer de fazer o comentário aqui, deixando uma pergunta em relação a esse passo a passo, porque aí eu vou trazer no vlog a resposta que você precisa saber, tá bom? Então deixa aqui embaixo nos comentários já as perguntas que vocês gostariam que eu respondesse em relação a esse trabalho aqui. E também, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Fica aqui na descrição, é só clicar aí, abrir aí, e vocês vão ver meu Instagram, meu grupo de Facebook, tem o Telegram também. Então é só vocês me acompanharem nas redes sociais lá, se vocês quiserem tirar alguma dúvida por lá também, eu respondo de boa, tá bom? Então vamos lá, quem quer fazer esse passo a passo aqui maravilhoso aqui comigo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o fio Barroco Maxicolor número 6. A cor dele é a 5073. Fio lisa, grossa, brilho. Essa cor aqui é a 876, dourado. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros. Uma agulha de tapeceiro número 14. E para o arremate, eu vou utilizar no fio de algodão a cola jeans, tá? E também vou utilizar como suporte para o fio de polipropileno, para poder arrematar esse fio. E vou finalizar com o isqueiro. Mas se você não quiser utilizar o isqueiro, eu também dou essa segunda opção, que é utilizar a cola universal, para poder fazer o arremate do fio de polipropileno. Bem, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Como é que eu faço? Eu coloco o fio, o início do fio, na palma da minha mão. Dou um giro aqui com esses dois dedos, ó, desse jeito. Cruzo aqui em cima, seguro com esses outros dois dedos. Venho com a agulha com o gancho virado para baixo. Passo aqui no primeiro. E venho no segundo, ó, por cima, puxando ele. E dou um giro. Pego o fio aqui que eu tô segurando com os outros dedos, né? E passo ele aqui dentro do gancho, formando assim um nozinho inicial. Já formei o anel, agora eu vou voltar aqui com a agulha dentro desse anel, ó. Vou ali atrás, puxo o fio aqui pra frente, pra dentro do anel, pego o fio e faço um ponto baixo, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha que vai equivaler a um falso ponto alto.
Agora eu desenrolo aqui, ó, esse fio que tá atravessando o anel aqui. Tiro ele aqui, ó, desenrolo. Puxo ele um pouquinho e deixo esse anel um pouco menor para eu trabalhar, tá? Agora eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro, formando assim um total de 12 pontos altos. Então vamos lá. Já fiz o primeiro, agora eu vou fazer mais 11. 2, 3, 'Então, vamos lá, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou tirar novamente aqui o fio, ó, que tá enroladinho aqui. E agora eu vou puxar ele, ó, até o final, com força, ó. Puxo até o final. E aí ele vai ficar bem fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Esse meio fica bem fechadinho, tá? Então, agora como é que eu vou fazer a subida da próxima volta? Tem o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto, nessas alcinhas aqui de cima, vou colocar a agulha aqui, ó, de trás pra frente, tá? Em cima da alça do segundo ponto alto. Pego essa alça aqui, coloco ela lá pra trás, jogo ela aqui pra trás, ó. Ok? Desse jeito. Vou colocar aqui a agulha, só pra não perder a alça. E agora eu vou ajeitar aqui, ó, na frente, pra um ponto ficar do ladinho do outro, tá? Desse jeito. Agora que eu ajeitei, eu coloquei um ponto do ladinho do outro aqui, ó. Eu vou voltar aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça, tá? Pego o fio lá atrás e faço um ponto baixo e uma correntinha novamente para subir um próximo falso ponto alto, tá? Em cada ponto alto desse de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, eu já subi o primeiro ponto alto aqui. Agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um. Desse jeito, ó. Fica 2 pontos altos nesse ponto de base. No próximo, vou fazer mais 2. Ó, mais 2. No próximo, mais 2. Ok? Ó. Então, olha aqui como é que tá ficando, tá bom? Vamos dar a volta assim. Vamos fazer a volta toda e nos encontramos aqui pro fechamento e a subida da próxima volta. Pessoal, cheguei aqui no final dessa segunda volta. E aí, o meu tá emborcando um pouquinho, tá? Ele tá assim, ó. Só que eu já sei, tá? Que a minha pontuação, ela ajusta depois. Então, como eu vou fazer um trabalho, ele vai assentando. Mas se caso o seu ficar muito emborcado, que você vai ver ao trabalhar nele, que não vai pro lugar, que não vai, tipo, não vai dar jeito, não vai pro lugar, para não ficar aquele chapéuzinho, né, dando defeito no suplá, eu recomendo que você trabalhe com uma agulha acima, tá? No caso, se você tiver uma agulha 3,75 ou uma 4 milímetros, já vai ficar melhor, tá bom? Porque o meu ponto, ele não é muito apertado, tá bom? E a maioria das pessoas que trabalham com crochê tem um ponto apertado. Então, observem aí, se começar a emborcar muito, ficou difícil de trabalhar porque tá muito chapéuzinho, muito fechado, troquem a agulha para uma numeração maior, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Ó, eu vou tirar aqui a alça da agulha, vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo, com a agulha de trás para frente, passo aqui nas alcinhas, ó. Passei nas alcinhas, pego essa alça aqui, jogo ela lá para trás, desse jeito, ajeito aqui o ponto para ficar um do ladinho do outro e puxo um pouquinho o fio para essa alça aqui não ficar muito grande, tá? Desse jeito. Mas também não pode ser muito apertado, senão vai ficar muito apertado aqui o fechamento, tá, gente? Então, volta aqui no mesmo lugar que você passou a alça, pega o fio lá atrás, traz pra frente, faz um ponto baixo, uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta. E agora a sequência, como é que vai ser? Você vai fazer nesse mesmo lugar que você fez o primeiro ponto, você vai fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, tá?
E agora você vai fazer um isolado, um sozinho, para ficar entre um casado e outro. Tá? Então você vai fazer, o primeiro vai ser casadinho, 2 no mesmo lugar. O segundo vai ser um isolado. O terceiro vai ser um casado. Ó, 2 no mesmo lugar, tá? E a sequência do próximo vai ser o isolado. Então a gente vai dar um espaço entre um aumento e outro, tá? Então vai ficar casado e solteiro por toda a volta e a gente se encontra aqui. Pronto, cheguei aqui no final da terceira volta. Continua assim, ó, chapeuzinho, tá? Mas eu sempre dou uma ajeitadinha na hora que eu tô trabalhando ele, ó. Tá vendo? Já foi mais pro lugar. Mas continua um pouquinho, tá? E vai ajeitando conforme for trabalhando nele. E agora eu vou fazer a subida novamente. Tiro a agulha aqui, ó. Pulo esse primeiro ponto, vem no segundo, com a agulha de trás pra frente. Pego essa alça aqui pela frente e jogo ela lá pra trás, desse jeito. Ajeito aqui o ponto na frente, puxo a alça pra ajustar um pouquinho aqui pra não ficar muito grande. Ó, e vou ajeitando aqui o ponto na frente. Tá, ó. Pra ficar um do ladinho do outro bem bonitinho, tá? E não dá defeito. Volto aqui no mesmo lugar que eu passei ela. Pego o fio lá atrás. Faço um ponto baixo e uma correntinha pra subir o próximo ponto alto da quarta volta, tá? No mesmo lugar que eu subi ele, eu faço o aumento, né? Faço mais um ponto alto, fica 2. E agora, eu vou fazer 2 isolados entre um aumento e outro, para poder dar o espaço, né? Do aumento, tá? Então, eu fiz um isolado. No segundo, eu faço outro isolado, ó, um aumento, um isolado e um isolado. E agora eu vou fazer o aumento, tá? Que equivale ao segundo ponto do aumento de baixo, tá? Tem aqui o aumento de baixo, então ele vai ficar na direção do segundo aumento de baixo, do ponto do aumento de baixo, tá? Então, ficou aumento, isolados e aumento. Agora, eu venho mais 2 isolados. E no segundo do aumento de baixo, eu vou fazer o aumento em cima, tá? Desse jeito, ó. Como é que tá ficando, tá bom? Então, a gente vai dar a sequência toda assim e nos encontramos aqui para a subida da próxima volta. Cheguei aqui no final dessa quarta volta, tá? Continuo emborcando um pouquinho. A gente vai fazer a subida agora da mesma maneira. Tira a agulha aqui da linha, pulo o primeiro ponto, vem no segundo, com a agulha de trás para frente. Pego essa alça, jogo lá para trás, desse jeito, tá? Ó. Ajeito aqui na frente, para um ponto ficar do ladinho do outro. Puxo aqui um pouquinho para ajustar, ó. Essa alça ficou muito larga, tá muito grande. Pronto, já ajustei aqui, ó. E volto aqui no mesmo lugar. Pego o fio lá atrás. Faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta, tá? O avesso, para vocês verem como é que tá ficando. E agora, a gente vai fazer o quê? Uma correntinha de separação, que a gente vai começar a fazer os espaços, né? A redinha. Então, a gente vai fazer uma correntinha de separação entre um ponto e outro, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha, venho no próximo ponto, ó. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Tá? E assim a gente vai fazer por toda a volta, somente isso, tá? Uma correntinha e um ponto alto em cada ponto alto de base. Como é que tá ficando, ó. Tá? E aí, vai começar a tirar o emborcado agora, né? Porque agora vai começar a assentar esses pontos, tá? Então, vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa quinta volta, né? Ó, toda de ponto alto e correntinha de intervalo, tá? Agora a gente vai fazer um fechamento aqui. E aí, eu vou aconselhar vocês o seguinte. Quem tá acostumado a
Fechar a volta com ponto baixíssimo e subir correntinha, pode fazer, pode continuar, tá? A correntinha nessa próxima volta vai ser uma correntinha de novo de intervalo. Agora, como eu não gosto de subir correntinha, que eu acho que fica aparecendo, né, onde tá a subida das voltas, eu vou fazer aqui um ajuste, tá bom? Vou fazer aqui da seguinte forma. Eu vou vir fechar com ponto baixíssimo, ó. É por isso que eu tô falando, quem quiser subir correntinha pode subir, tá? Vou fechar aqui, ó, tem aqui o ponto baixo e a correntinha de cima. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha de cima. Ó, desse jeito. Pronto, já fechei a volta. Agora eu venho aqui na correntinha aqui do meio, tá? Essa correntinha aqui, ó. Vou atravessar a agulha de cima pra baixo, vou fazer outro ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora eu tiro a agulha da linha. Venho aqui no próximo ponto alto, coloco aqui a agulha de trás para frente nas alcinhas de cima. Pego essa alça aqui e passo do mesmo jeito, tá? Que eu tava fazendo anteriormente. Passo ela lá para trás, ó, passei, tá? Vai ficar aqui um ponto baixíssimo em cima da correntinha, tá? Mas eu prefiro assim do que subir com correntinhas, tá? E eu volto aqui no mesmo lugar onde eu passei essa alça. Pego o fio lá atrás, faço ponto baixo e a correntinha para subir o falso ponto alto dessa volta, tá bom? E vou fazer uma correntinha de separação igual eu fiz na volta anterior, que a gente vai começar a ajustar. Na verdade, estava emborcando, lembram? Essa volta aqui de correntinhas, ele embabadou um pouquinho, né? Mas bem pouca coisa, tá? Mas as próximas vai ser para ajustando isso aí. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui. E uma correntinha de separação. Um ponto alto em cima do outro ponto com uma correntinha de separação. Um ponto alto em cima do outro ponto alto com uma correntinha de separação. E assim eu vou fazer por toda a volta, igualzinho, tá? Ó. Vai ser igualzinho a carreira anterior, tá? Um ponto alto em cima de cada ponto alto, com uma correntinha de separação, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Então, gente, cheguei aqui no final dessa sexta volta e agora ele tá embabadando, tá? Ó, tá dando umas voltinhas aqui, ó, como se fosse embabadar, tá bom? Não tem problema. Tudo vai ser ajustado conforme a gente for crescendo o trabalho, tá? Deixei esse último ponto aqui pra vocês verem, porque vocês vão chegar aqui e ele não vai ter como essa alcinha lateral pra gente poder fazer o ponto, tá? Porque a gente passou a alça aqui pra trás, né? E aí fizemos a correntinha aqui pra seguir pro próximo ponto. Então aqui, como é que eu faço pra poder fazer o ponto centralizadinho, tá? Pra ele não ficar mais pra frente nem mais pra trás e ficar dando um buraco, um defeito aqui no fechamento dessa volta. Eu vou fazer o ponto pegando ele no meio, tá? Pego aqui, ó, atravesso ele bem no meio mesmo. Pego o fio lá atrás e trabalho ele aqui em cima, tá? Desse jeito. Pronto, ó. Ok? E faço uma correntinha de separação para fechar com ponto baixíssimo. Tem o ponto baixo e a correntinha de cima, só atravessar aqui e fazer o ponto baixíssimo. Desse jeito. Pronto, fechei a volta. Tá? Vamos correr em cima dessa correntinha, outro ponto baixíssimo. Pronto, tiro aqui a agulha da linha, venho aqui, atravesso a agulha de trás para frente, pego aqui o fio, jogo aqui para trás, ó, só que ficou uma alça grande, agora a gente vai ajustar ela, coloca aqui a agulha, ajusta, pronto, ó. Tá? Aqui também, para não ficar apertado aqui, mais fechado do que os outros. E volto aqui no mesmo lugar, ó. Onde eu passei a alça, pego o fio lá atrás. Volto aqui, faço ponto baixo. E uma correntinha para subir o falso ponto alto dessa volta. Tá? Então, ó, agora a gente vai fazer a sétima volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima volta vai ser a terceira volta em que a gente vai fazer igualzinha, tá? Vamos fazer pontos altos com uma correntinha de separação entre eles, tá? Do mesmo jeitinho, ó.
vou pegar aqui em cima do ponto alto, uma correntinha, em cima do ponto alto, uma correntinha, só isso, ó, tá? E assim vai, ó, por toda a volta igualzinho, tá? Então, vocês façam de vocês, eu vou fazer o meu e a gente se encontra aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta e agora a gente vai fazer o fechamento e a subida da próxima. Já fiz aqui o último ponto aqui, pegando pelo meio, conforme eu expliquei pra vocês da carreira anterior, tá? E agora eu vou vir fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou pegar aqui a correntinha de cima, atravesso ela, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, em cima dessa correntinha aqui, eu vou correr outro ponto baixíssimo. E vou tirar a agulha da linha, venho aqui, passo a agulha de trás para frente, no ponto alto, no próximo ponto alto. Pego essa alcinha, jogo lá para trás, tá? Desse jeito, ó. Dou uma ajeitadinha aqui na frente e volto aqui no mesmo lugar onde eu passei a alça. Pego o fio aqui atrás, volto, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta. E agora, como a gente já fez 3 voltas, observem aqui, essa parte é importante porque já aconteceu das pessoas me mandarem foto dizendo que estava emborcando muito, só que não se atentaram que a partir da 3ª volta a gente começa a aumentar as correntinhas, tá? Então agora a gente vai fazer 2 correntinhas de separação, de intervalo entre um ponto e outro. E venho no ponto alto, no próximo ponto alto, e faço o ponto alto de cima. E faço um ponto alto, tá? 2 correntinhas de separação, em cima do próximo ponto alto, outro ponto alto. 2 correntinhas de separação, em cima do ponto alto, outro ponto alto. Tá bom? E essa vai ser a sequência, somente isso. A única diferença dessa volta é que a gente aumentou mais uma correntinha entre os espaços de um ponto alto e outro. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, tá? Vai ficar um pouquinho mais larguinho, mas é assim mesmo, tá bom? Esse modelinho aqui, ele é feito de ajustes. Cada carreira vai se ajustando conforme vai fazendo a próxima, tá bom? Então, ó, tá? Ó, como é que ficou? Tá emborcando aqui um pouquinho, mas daqui a pouco vai pro lugar, tá bom? Ele vai assentar. Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final de mais uma volta. Agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Desse jeito, tá? E agora eu vou correr aqui em cima da correntinha pra gente poder chegar aqui e iniciar desse ponto aqui, tá? Então vamos lá. Corro aqui com ponto baixíssimo. Ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer na próxima correntinha outro ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora eu vou tirar aqui a agulha, né? Venho com a agulha aqui no ponto, pego a alcinha assim de trás pra frente, pego essa alça aqui e vou passar ela aqui pra trás. Pronto, passei ela aqui pra trás, agora eu vou ajustar aqui, ó, na agulha, tá? Pra não ficar larga demais essa alça. E vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar que eu passei ela, pego o fio lá atrás, volto, faço um ponto baixo e uma correntinha pra subir o próximo ponto da 9ª volta. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas de separação e vamos vir aqui no próximo ponto e faz um ponto alto em cima desse ponto alto de base. 2 correntinhas de separação, próximo ponto, ponto alto em cima daquele ponto alto de base, tá? Ó. Então eu vou fazendo assim por toda a volta, 2 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto de base, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que tá ficando, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui. Vamos para o fechamento de mais uma volta. Tem o ponto baixo e a correntinha de cima, então eu vou colocar aqui a agulha, né? Fazer o ponto baixíssimo para fechar essa volta, desse jeito. E vou correr aqui com ponto baixíssimo em cima da correntinha, tá? Da primeira e da segunda. E vou tirar a agulha aqui da linha. Venho aqui com a agulha de trás para frente, pego aqui a alça, jogo lá para trás, dou uma ajeitadinha aqui, puxo um pouquinho a alça para ajustar, para não ficar muito longa,
E agora eu venho aqui no mesmo lugar, pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo ponto dessa volta. Agora essa vai ser a última volta de redinhas, tá? Então a gente vai fazer com 3 correntinhas de separação. 3, ó. E ponto alto em cima de ponto alto de base, tá? 3 correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto de base. Desse jeito, tá? Ó. 3 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto de base, tá? Olha como é que tá ficando. Ok? Então, só seguir assim a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta. E agora a gente vai fazer o fechamento. Tem o ponto baixo, né? E aqui em cima a correntinha. Então, a gente vai fechar com ponto baixíssimo nessa correntinha que fica em cima do ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Fechei aqui com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer, a gente vai vir correndo aqui em cima dessa correntinha um ponto baixíssimo, desse jeito, e vamos vir aqui dentro desse espaço, ó, desse jeito, e fazer um ponto baixo e uma correntinha, pra gente iniciar a próxima volta. Vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço, tá? Ficando assim 3 pontos altos dentro desse espaço. Então, essa volta, a gente vai fazer cada bloquinho desse aqui, a gente vai colocar 3 pontos altos, tá? Só isso. Então, vamos encher todos esses bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo assim uma volta toda de pontos altos, cheios, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer mais 3 pontos altos aqui. Só para mostrar para vocês, ó, já fiz 3 bloquinhos, né? 3 quadradinhos desse, com pontos altos. Aqui, ó, como é que tá ficando, ó. Tá? Então, é só fazer isso. Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta toda de pontos altos cheios, ó, tá? Como é que ficou? Tá? Deu uma assentada, já ficou mais retinha aqui. Agora, a gente vai fazer aquele acabamento, né, em dourado, para finalizar essa base aqui, tá bom? Então, pra poder mudar o fio, vou cortar esse fio aqui, tá? Fiz o último ponto alto. Agora eu vou passar aqui, ó, pego aqui na agulha, puxo direto aqui, coloco na minha agulha para arrematar. Agulha de tapeceiro. E agora, como é que eu fecho aqui para arrematar? Eu pulo esse primeiro ponto, né? Que a gente fez o falso ponto alto, venho no segundo, nessas alcinhas aqui é onde a gente passa a alça para trás, né? Quando sobe carreira. Venho aqui no segundo ponto, pego as alcinhas, ó. Puxo. E agora eu venho no último ponto, de cima para baixo, pegando essas alças laterais dele e jogo aqui para baixo. E venho aqui embaixo, ó, do ponto, onde tem aquela correntinha, tem aqui o ponto baixo e a correntinha. Eu atravesso a correntinha e jogo lá pra trás, tá? Fechou aqui a volta, ó. Ok? Agora eu venho aqui e desço aqui com esse fio e jogo ele aqui por baixo dos pés dos pontos altos. E depois eu arremato no final, tá? Vou deixar aquele reservado aqui, desse jeito, tá? Então, finalizei aqui essa volta. Agora a gente vai fazer o acabamento dourado. Antes da gente continuar, eu gostaria de passar uma informação importante aqui pra vocês, tá? Então, é o seguinte, como a gente vai trabalhar com 2 fios diferentes, a gente vai trabalhar com o fio de algodão e o polipropileno, tá? Eles têm pesos diferentes, por ter tex diferentes, por ter valores diferentes quando a gente compra, correto? Então, o que a gente vai fazer para poder depois fazer o cálculo dessa peça? Eu vou pesar essa base aqui para saber mais ou menos qual o peso dela, tá? E o importante é a gente pesar o cone do fio de polipropileno antes de colocar ele na peça, tá bom? Como a gente não tem como pesar, porque vai ficar depois tudo junto, pra gente saber o valor exatamente, a gente pesa o cone primeiro, tá? Então eu vou levantar a câmera pra mostrar pra vocês. Então a gente vai pesar agora a base que a gente acabou de fazer, tá? Que é essa daqui com fio barroco e ou fio da preferência aí de vocês, tá?
Ó, pra mim aqui tá dando 61 gramas, essa base. Vamos pesar agora o cone, porque num próximo vídeo de vlog dessa peça eu vou estar fazendo o cálculo com vocês, tá? Para auxiliar vocês na hora de fazer o cálculo da peça de vocês. Então eu vou colocar aqui os cones, ó. Eles estão pesando 291 gramas, tá? E aí no final, depois que a gente terminar o trabalho, a gente vai pesar o cone de novo, para saber quanto que desceu de fio de polipropileno naquela peça, ok? Bem, eu vou começar aqui, vou iniciar em algum ponto desse aqui, com um fio duplo, né? A gente vai trabalhar 2 fios. Mas, se você é iniciante, eu recomendo que você faça um nó inicial, tá? Porque fica um pouquinho mais difícil de trabalhar conforme eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer aqui na minha peça. O nó inicial, como é que a gente faz? Ó, eu posiciono ele aqui no dedo, tá? Assim, ó, as pontinhas pra baixo. E pego aqui e venho com a agulha, coloco ele aqui embaixo, ó. Passo a agulha por baixo e eu dou um giro, tá? Assim, ó, dou um giro assim, ó. Ok? E aqui esse fio aqui, que é o fio maior, eu puxo ele e passo ele aqui dentro. Ó. Passo ele aqui dentro dessa alcinha que foi formada quando a gente deu o giro. Tá ok? E esse aqui é o nó inicial da peça, ó. Tá? Esse nozinho. Então fica aqui mais fácil para você não perder a sua alça que já tá pronta, tá? Então se você vier aqui no trabalho, colocar a agulha aqui num ponto inicial e puxar, ó. Puxar essa alça, ela já vai ter já tem a alça inicial para você começar o trabalho, tá? Desse jeito, ó. Você pode começar correntinhas aqui para subir e aí você vai fazer uma correntinha porque a gente vai trabalhar pontos baixos, tá? Você pode fazer também o ponto baixo. A alça tá aqui, tá? Ó. A alça tá aqui. Você pode fazer o ponto baixo também pegando aqui em cima, só na alcinha de trás. Tá vendo aqui o ponto alto? E aqui você pega só a alcinha de trás. Coloca a sua alça na agulha, puxa ela só nessa alcinha de trás, ó. O nó ficou pra trás, tá? E agora você vem aqui com a agulha aqui na frente, da alcinha da frente, e passa lá atrás. Pega o fio que a gente vai trabalhar, o fio maior, né, mais longo. O fio que não tá cortado. E aí você laça e traz aqui pra frente. Vai ficar com 2 alças na frente. E laça de novo e já faz o ponto baixo. Pronto, já tá pronto o seu ponto baixo, tá? E daqui você vai continuar fazendo pontos baixos. Tá bom? Fica essa dica aí pra vocês, ó. Tá? Porém, eu não gosto de trabalhar com esse nó inicial, que fica aqui atrás, ó. Vai ficar um nó aqui, tá? Porque na hora de arrematar, a gente já vai queimar, já vou botar uma colinha pra ficar bem forte e não perder, né, esse fio, não desmanchar. E aí esse nó fica mais um volume atrás e eu gosto que fique mais delicado. Então, como é que eu vou fazer, tá? Você que já tem mais experiência, que consegue fazer dessa forma que eu vou fazer agora, eu aconselho que você faça para ficar melhor o acabamento, tá? Então, eu vou desfazer esse nó. Deixo uma ponta um pouquinho maior. Aí eu venho aqui, pego a alcinha somente de trás. Do mesmo jeito, tá? Pego a alça de trás só, aqui, ó. Só essa de trás do ponto alto. Vou pegar o fio sem nó, passo o fio aqui por dentro, tudo segurando o fio atrás, tá? Pra ele não correr e a gente perder o fio, ó. Tá aqui atrás. Agora eu venho segurando esse fio aqui atrás, ó, com esse dedo, tô segurando aqui atrás o fio. Eu venho aqui na frente, na alcinha da frente, pego o fio e faço ponto baixo, tá? Desse jeito. E agora eu vou fazer o próximo ponto baixo. O próximo ponto baixo, o ponto da frente, tá? Porque agora eu vou fazer uma sequência toda de pontos baixos. E o cabinho aqui atrás, deixo ele aqui reservado, depois a gente vai amarrar, tá? Eu não gosto de correr ele aqui por baixo dos pontos, porque eu gosto que ele fique bem no início mesmo, porque eu vou amarrar com a última ponta do fio, tá? Vou amarrar, vou colar e vou queimar, ok? Então, eu vou fazer uma sequência de pontos baixos nessa volta, nessa carreira, sem aumento algum, tá? Só ponto baixo em cima de ponto alto. E uma informação importante, eu não boto força aqui, não aperto esse ponto,
porque essa carreira não tem aumento. E se você botar muito apertado, esse fio de polipropileno ele não tem elasticidade alguma, tá? Não é igual o fio de algodão que ele assenta, que ele, né, ele é mais maleável. Esse aqui não tem elasticidade. Se você fizer um ponto apertado aqui, ele vai ficar repuxando depois nessa parte, tá bom? Então tem que deixar ele bem frouxinho. Mas também não é frouxão, para ficar um ponto um mais aberto, outro mais fechado. Tem que ter esse cuidado também, tá? É uma tensão de ponto normal. Tá? Assim, ó. Tensão de ponto normal. Ok? Ó. De forma que quando você puxa ele um pouquinho, ele vá, entendeu? Ele não fica totalmente preso, agarradinho assim. Ele vá, abre um pouquinho. Tá ok? Vou dar a volta todinha e a gente se encontra aqui pra fazer a próxima etapa. Bem, cheguei aqui no final dessa volta e olha que lindo que já ficou, gente. Só em colocar essa primeira volta de dourado, contrastou assim bastante, né, com essa cor mais escura. Por isso que eu quis fazer ela escura aqui pra vocês verem, tá? Que fica um luxo, né? Cores mais escuras com um dourado, prateado, fica muito bonito, tá? Então vamos lá, agora eu vou cortar o fio, porque a gente vai voltar pro fio de algodão. Vou cortar aqui do mesmo esquema aqui, ó, deixo bem grandinho para depois a gente arrematar, né, fazer o arremate com fogo. Cortei, puxo direto, coloco a linha aqui na agulha, tá? E venho aqui no primeiro ponto, pego aqui, ó, de trás para frente, desse jeito, e vou pegar aqui de cima para baixo. Pegando essas alcinhas aqui do lado, ó. Pronto. Agora eu venho e jogo ele lá pra trás. Por aqui por baixo. Atravesso aqui embaixo. E jogo lá pra trás. Passo só um fio. Vou passar o outro agora. Fechei aqui a última alcinha, tá? E esse fio aqui a gente faz assim, ó. Eu dou um nozinho nele. Porque é um fio que atrapalha um pouquinho na hora de a gente trabalhar. Vou jogar aqui uma colinha jeans nele. É só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho de cola. Só pra você fazer o nó aqui, ó. Você faz o nó e ele fica ali paradinho, tá? Não sai do lugar, ó. Vai secar essa colinha, vai ficar aqui paradinho. Pronto. Vou vir aqui em outro ponto aqui e vou começar com o outro fio. Mesmo esquema, vou vir aqui, ó. Coloco aqui somente nas alcinhas de trás aqui, ó, desse ponto baixo. Tá vendo? Eu vou pegar aqui as duas alças, ó. Os dois fios dessa alça de ponto baixo de trás. Venho com o fio aqui, se você quiser, você amarra ou faz o nozinho inicial. Tem gente que amarra, né? Mas sobe com correntinha. Assim, desse jeito que eu vou explicar, sobe com falso ponto alto, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, só posiciono a linha aqui, puxo ela, ó, puxei, tá? Seguro aqui pra não correr, posiciono na minha mão. E agora eu venho aqui na frente, na alcinha da frente do ponto baixo, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixo, desse jeito, tá? Ó, tá aqui o fio aqui atrás, inicial. E agora uma correntinha pra subir, formando assim um falso ponto alto. Agora eu vou fazer mais um ponto alto na lateral aqui desse ponto, tá? No próximo ponto, ó. Fiz o ponto alto, um ponto alto. Agora eu vou fazer outro ponto alto. São 3 no total, tá? 3 pontos altos. E vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, tá? E vou pular um ponto de base. Venho aqui, faço um ponto alto, outro ponto alto e outro ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base e venho no outro e faço um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência, ó. São bloquinhos com 3 pontos altos e duas correntinhas de separação, tá? Desse jeito, ok? A gente vai fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta, vamos agora subir a próxima. Fiz as duas últimas correntinhas, agora venho aqui nesse ponto aqui de base. Tem um ponto baixo, correntinha, pego aqui em cima, atravesso aqui, ó, fechando aqui com ponto baixíssimo.
desse jeito. E agora eu vou correr aqui no próximo ponto. Ponto baixíssimo, no outro ponto, ponto baixíssimo, mas pegando pela frente, tá? Desse jeito que eu fiz. E agora, eu vou pegar por cima aqui, ó, da correntinha. Então, sempre que tiver correntinha, eu pego por cima. Sempre que tiver ponto alto, né, tiver pontos pra eu correr, eu pego pela frente, tá? Venho aqui e faço um ponto baixíssimo pegando por cima, tá? E vou voltar aqui nesse meio, vou lá atrás, pego o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir um primeiro falso ponto alto. Vou vir aqui no meio, nesse mesmo espaço, vou fazer mais 4 pontos altos. Totalizando assim, 5 pontos altos dentro desse quadradinho aqui vazio, tá? Ó, como é que ficou. Vou fazer 3 correntinhas. Nesse próximo quadradinho vazio, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. E no próximo quadradinho vazio, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, como é que ficou, ok? Vou fazer 3 correntinhas. Nesse próximo quadrado, um ponto baixo. 3 correntinhas. Próximo ponto, próximo quadrado, 5 pontos altos. 4 e 5. Vou mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Então, vamos dar a volta e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, agora a gente vai fazer o fechamento da volta com... Na correntinha de cima do ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? E agora eu vou subir correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2... Se seu ponto alto for com 3 correntinhas, pode fazer com 3. Só que o meu fica feio, então eu prefiro fazer com 2 correntinhas somente, tá? E vou vir aqui no mesmo lugar que eu subi a correntinha, ó. E vou fazer mais um ponto alto. Tá? Ficando 2 assim, ó. No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos em cima dele, tá? Ó, 1, 2, 2. 1, 2 pontos altos em cima desse ponto alto de base. No do meio, eu vou fazer somente 1. No quarto, eu vou fazer 2 pontos altos. No último, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Tá? Então, essa parte aqui, tá? Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 pontos altos, tá bom? Vou fazer 2 correntinhas. E venho direto aqui para esse próximo leque. E faço 2 pontos altos aqui nesse primeiro ponto alto de base. No próximo, eu vou fazer 2. No mesmo lugar. No do meio, faço somente 1. No quarto, eu faço 2. Ó, 2. No último, eu faço mais 2. Tá? Ó. Como é que tá ficando? 2 correntinhas de intervalo e passo pro próximo. 2. No primeiro, 2 no segundo, 1 no do meio, 2 no quarto e 2 no último, no quinto, tá? Só isso, a sequência dessa volta é só isso, ó, formando aqui os corações, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta e agora vamos fechar e subir a próxima. Vou contar de baixo pra cima 2 correntinhas, tá? E vou atravessar aqui com a agulha, pego, puxo e faço um ponto baixíssimo para fechar a volta. Só isso, tá? Agora eu vou fazer mais 2 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto.
dessa volta. No mesmo lugar aqui eu vou fazer mais um ponto alto, tá? No mesmo lugar que eu subi a correntinha, desse jeito. Agora eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, sem aumento, tá? Ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Um aumento. Tá? Desse jeito. Então, essa parte aqui do coração vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, tá? Sendo que com um aumento no início e um aumento no final, tá bom? Agora, sem correntinha de intervalo, de separação, a gente vai vir aqui pro próximo coração, tá? E vamos fazer direto um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. E um ponto alto em cada ponto alto de base seguinte. Ok? Desse jeito. E no último é aquele aumento, tá? Pra fazer a voltinha do coração. Tá bom? Então, essa volta aqui vai ser toda preenchida de pontos altos, sem correntinha de separação, tá? Sendo que o primeiro e o último vai ter o aumento e o restante não, tá bom? Então, vamos dar a volta todinha e voltamos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta. Vamos fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha de baixo para cima. Primeira, segunda, coloco a agulha, atravesso aqui. Puxo o fio lá atrás, ponto baixíssimo, fechamos a volta, tá? Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar a agulha para trás, ó. Vou vir nesse espaço aqui, puxo o fio aqui e faço aqui um ponto baixo. Desse jeito, tá? Ó, vou começar assim mesmo, tá bom, ó? Eu tô aqui, fechei ponto baixíssimo, eu venho aqui nesse espaço, puxo o fio lá atrás e faço um ponto baixo, pra gente poder começar daqui, tá? E agora, eu vou pular esse primeiro ponto, esse segundo ponto, e venho nesse terceiro aqui, e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos no mesmo ponto, tá? Ó, aqui dentro, ó. E eu vou contar 1, 2, aí tem esse ponto aqui que vai ser o ponto central, tá? Nesse ponto central aqui, que é o 1, 2, 3, 4, 5, o sexto ponto, tá? Aqui no meio do coração, eu vou vir nele e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou pegar e direto, ó, ponto baixíssimo, tá? Mas, se você quiser colocar um ponto baixo aqui, também pode, tá bom? Eu quero fazer que ele fique mais baixo possível para fazer a curvinha do coração. Laço o fio, pulo 2, 1, ó, não conto com esse. Pulo o sétimo e o oitavo e venho no nono ponto e faço mais 5 pontos altos em cima dele. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. E venho direto aqui para esse espaço aqui do meio, ó. Vou pular esses dois, tá? E venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Tá bom? Desse jeito, ó. Como é que ficou? Coração. Tá? Direto, vou pular. Agora eu pulo o primeiro e o segundo. Venho no terceiro. Mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, tá? Aí eu pulo 1, 2, aí esse aqui que é o do meio, eu vou e faço um ponto baixíssimo. Pego o fio lá atrás e passo direto aqui. Sétimo e oitavo, e pulo o sétimo e oitavo, venho no nono e faço mais 5 pontos altos aqui. 1,
2, 3, 4 e 5. E aí, pulo esses dois, venho aqui no meio, entre um coração e outro, e faço um ponto baixo, tá bom? Então, pronto, gente, é isso aqui, ó. Olha como é que tá ficando lindo. É tão delicado, né, esse coraçãozinho. Eu acho que todas as peças que a gente coloca coração fica lindo, né? Coração não sai de moda, todo mundo ama coração, tá bom? Então essa é a última volta, a gente vai fazer tudinho. Depois eu vou vir explicando pra vocês como é que faz o acabamento em fio dourado, né? O alinhavar dele, aquele ponto correntinha. Então vocês vão fazer o de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui, mas antes, aquele recado rapidinho. Se você já chegou até aqui, tá amando esse resultado, né? A peça tá ficando linda assim, ó. Olha que peça linda essa, econômica, rápida, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer pra casa de vocês ou os clientes de vocês vão amar essa peça, tá bom? Não esqueça de deixar aquele joinha aqui pra mim, tá, gente? Que é super importante pro crescimento do canal, pra me incentivar a trazer mais conteúdos legais pra vocês, tá bom? E você que está assistindo pela primeira vez aqui meus vídeos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações lá no sininho e fique por dentro de todos os vídeos. Eu trago sempre muitas dicas, algo que vai acrescentar no trabalho de vocês aí com crochê, tá bom? Não esqueça de comentar também se você tiver alguma dúvida. E minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links para vocês conhecerem lá meus trabalhos pelas redes sociais também. E também o arroba fica passando aqui no vídeo, tá? É o arroba vanacrochê lá do Instagram. É só me chamar lá no direct que eu tiro sua dúvida, tá? E se você quiser também mostrar o seu trabalho, eu reposto lá pra vocês, te dando essa força, que eu sei que também é muito importante pra vocês, tá? Então vamos seguir, eu vou fazer o meu aqui e a gente se encontra no início aqui pra fazer o acabamento. Cheguei aqui no final, fiz a última voltinha, né, aqui do coração. Agora vamos cortar o fio e fazer o arremate para iniciar o fio dourado novamente. Vou puxar aqui direto. Coloco aqui na agulha. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, né? Atravesso ele aqui. Pronto, fecho aqui, ó. Venho no último, de cima pra baixo, também. E jogo aqui no meio desse ponto lá pra trás. Pronto, fechei, tá? Ó, fechadinho. Vou descer aqui com esse fio. Vou vir aqui com esse fio. Jogo ele pra cá. E aqui eu desço ele. E jogo ele aqui pra baixo, porque é aqui que eu vou arrematar ele, tá? Tá escondidinho aqui atrás, ó, aqui embaixo. Beleza? Agora a gente vai iniciar o acabamento com fio dourado, tá? De novo, mesmo esquema, quem quiser faz em nó inicial, quem não quiser faz igual a mim, posiciona, né? Pego aqui, ó, vou pegar aqui um ponto, esse aqui, eu vou pegar o início aqui, ó. Tem esse primeiro aqui, vou pegar nesse segundo, tá? Vou posicionar o fio, ó. Posiciono o fio e puxo ele pra cá, desse jeito. Agora, como é que eu vou fazer esse ponto correntinha? Né, pra quem ainda não sabe. Tô segurando o fio aqui atrás, pra ele não sair, pra ele não escapar, tá? Eu vou vir com a agulha, colocando o fio no ponto, ó. Coloquei no próximo ponto alto da frente, puxei o fio e passei aqui ponto baixíssimo, tá? Vou no próximo, puxo o fio e venho, trago, faço um ponto baixíssimo. É assim que faz o ponto correntinha. Venho no próximo, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Importante também lembrar que não pode apertar, tá bom? Para não repuxar a peça nessa parte aqui. Faz com mão levinha, tá? E aí, quando chegar nessa parte aqui do ponto baixíssimo, a gente vai pegar aqui no mesmo lugar onde a gente fez o ponto baixíssimo, ó. Nesse ponto aqui, e vou vir direto e fazer o ponto correntinho aqui, o ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Que vai fazer essa curvinha assim, ó. E agora, daqui, eu venho para o próximo. A gente faz aqui o próximo, para subir.
depois o outro, com a mão leve, o outro, tá? Olha aqui que tá fazendo a curvinha do coração, olha que lindo que tá ficando. E aqui nesse ponto baixo vai ser, a gente vai pegar, no caso, eu vou fazer ele vindo direto aqui no meio do ponto baixo aqui, ó, tá? Se eu fizer aqui, vai ficar no alto também, não vou fazer a curvinha. Então, eu pego ele aqui no meio, atravesso aqui o ponto baixo e puxo, ó. E agora eu venho aqui pra cima, pro próximo ponto da frente. E faço o ponto baixíssimo, tá? Ó. Subindo. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Aqui, ó. Tá vendo? Ó aqui as curvinhas, tá? Aqui já é o ponto baixíssimo, então eu venho direto aqui pra esse meio. E daqui eu já venho pro próximo ponto de cima. Aqui, pronto, tá? Assim, ó. Tá bom? Então é só vocês continuarem fazendo de vocês aí, tá? Vamos alinhavar todos esses coraçõezinhos. E aí a gente se encontra aqui para o remate final. Bem, cheguei aqui no final, no último ponto, né? Agora a gente vai cortar e vamos arrematar aqui. Puxo aqui, ó, fiz o último, tá? Falta agora fechar essa voltinha aqui para arrematar, né? Então, eu vou tirar aqui, coloco na agulha de tapeceiro, esse fio dourado. E eu venho aqui na frente, ó, eu passo a agulha assim, ó, nesse sentido, tá? Pra fazer esse último ponto correntinha, tá? Na agulha de tapeceiro. E agora eu venho aqui e jogo aqui pra baixo, lá pra trás. Desse jeito, tá? Ó. Prontinho, já fiz o último ponto correntinha. E aqui atrás a gente vai arrematar daquele jeito, né? Vou dar um laço, passando cola, só um pinguinho, foi muito. Então, eu passo cola e queimo também com isqueiro, tá? Mas se vocês não quiserem usar os dois, podem só queimar com isqueiro ou só usar a cola, tá bom? A cola só tem que ter cuidado porque ela deixa ficar esbranquiçado aqui atrás, tá? Então tem que ter cuidado na hora de pingar a cola, tá bom? O mínimo possível. Prontinho, tá? Ó, vou esperar um pouquinho secar. Enquanto seca aqui, eu vou subir a câmera pra gente pesar o cone pra ver quanto que a gente já gastou nesse modelo, porque já terminou, né? A parte dourada, então vamos pesar ele, tá? Então, vamos pesar. E agora ficou 279 gramas. E vamos pesar também o suplá pronto, né? Pra gente saber quanto que a gente gastou de fio. Ele pronto tá pesando 148 gramas. Então, vamos arrematar. Eu vou pegar aqui, ó, o isqueiro. Já passei a colinha universal. Se vocês quiserem passar a cola jeans também pode, tá? E peguei o isqueiro aqui. Vou acender o isqueiro e vou cortar com a parte mais escura da chama, tá? Essa parte azul, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, eu venho aqui com essa parte azul. Dou uma queimada aqui, ó. E aperto aqui, ó, na peça, tá bom? Ó, pra selar, tá? Tem que ter cuidado para não ser o lado amarelo, esse lado amarelo aqui, porque vai ficar preta a sua peça, tá? O seu arremate. Essa pontinha aqui, ó, vai ficar preto, tá? E venho com o outro lado, ó. Muito cuidado, tá? A parte azul também, ó. Tem que ter bastante cuidado e já aperto aqui. E agora eu vou fazer com todos os outros fios, né? Só esse fio de algodão, né, do barroco que eu vou fazer, que eu vou dividir aqui o fio no meio, ó. Eu divido aqui o fio no meio mesmo, 3 fios para cada lado, porque ele é de 6 fios, né? E vou
fazer um arremate aqui embaixo. Vou pegar um fio aqui embaixo, ó. E vou dar um nó. Vou jogar um pinguinho de cola aqui, bem pouquinho, ó. Assim, tá? E vou dar um nó aqui em cima. Desse jeito. Se quiser botar só mais um pouquinho. Só um sujinho de cola. E vou dar outro nó em cima. Ok? Ó, desse jeito, tá? Agora eu vou cortar. Rentinho. Bem rente aqui, ó. Pronto. Pego aqui minha agulha. E vou esconder esse nó, tá? Aqui pra baixo. Ó, tá escondido, tá bom? Então, os outros arremates, vocês vão fazer do mesmo jeitinho, tá? Esses aqui, ó, vão esconder aqui pra dentro, né? Esse aqui pra baixo mesmo, tá? E o outro vai queimar, ok? Então, pessoal, peça finalizada, já tem duas aqui que eu fiz, ó, a primeira para testar e a segunda para fazer o passo a passo com vocês. Lembrando que se vocês quiserem o cálculo desse suplá que eu vou fazer, se vocês quiserem olhar para ver e ter uma base de como calcular o trabalho de vocês também, vou gravar num próximo vídeo o vlog desse trabalho aqui, tá? Dessa gravação que eu fiz aqui com vocês, onde eu vou falar sobre os fios, vou mostrar o cálculo da pesagem, vou explicar para vocês como é que faz o cálculo da pesagem, consequentemente, o cálculo do valor, tá? Para vocês cobrarem nessa peça aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!